Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Aula na Tela. Eu sou a professora Leoina Lima. Hoje a gente vai ver o componente língua portuguesa e o nosso objeto de conhecimento é orações coordenadas. Antes de iniciarmos a aula, já quero pedir que quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, deixe o seu like, ative o sininho para vocês receberem todas as aulas, tá? Que a gente for postando para vocês, bom? A gente vai começar aqui o nosso conteúdo sobre as orações coordenadas e para isso é interessante que a gente relembre o que são orações. Orações são frases que contêm verbos e quando a gente passa para as orações coordenadas, a gente compreende que são períodos. Então, para a gente compreender o que é o período composto, por coordenação ou subordinação, a gente precisa compreender que são, no caso, um período composto é quando nós temos, duas frases que cada uma contém verbo, dois ou mais verbos, dependendo do tamanho do período, e a gente compreende que nesse caso aqui, na conceituação, tem assim, orações coordenadas. É quando numa frase complexa, ambas as orações têm sentido próprio e independente. Então, nesse caso, nós dizemos que elas são coordenadas. É quando eu tenho duas orações em que uma e outra são independentes, porém elas duas juntas completam o sentido e a coerência do período. Então, nesse caso aqui, eu tenho que observar apenas dentro dessas orações. Primeira coisa que eu vou observar é os verbos. Então, vocês compreendendo e identificando esses verbos, fica fácil de a gente poder dizer qual é cada uma dessas orações. Então, a gente vai observar aqui nesse exemplo. Vais ao cinema ou ficas em casa. Observem que eu tenho duas frases aqui, duas orações. Vais ao cinema. Eu tenho verbo nessa primeira oração? Tenho, vais. Então, se eu quisesse dizer ou finalizar essa frase aqui, vais ao cinema. Se eu quisesse finalizar aqui com o ponto final, eu teria um período simples. Porém, observe aqui a outra. Ficas em casa. Aqui também eu tenho uma outra frase. Tem verbo? Tem. Vamos identificar o verbo. Qual é o verbo aqui? Ficas. Então, observa. Vais, ficas. Observa que cada uma dessas orações contém o verbo. E aí, essas duas orações, elas estão se completando, mas a gente deve observar o seguinte, qual é o termozinho, a palavra, a expressão que está juntando essas duas orações. Observem que aqui a gente tem o ou, que é onde está aqui essa palavrinha em vermelho. Então, essa palavrinha em vermelho que está juntando essas duas orações, a gente chama de conjunção. Espera-se que vocês já tenham compreendido ao longo das aulas o que é uma conjunção. Caso vocês ainda tenham dúvida, peço que vocês consultem novamente o livro de vocês e também peça ajuda ao seu professor. Então, nós automaticamente vamos compreender que para termos orações coordenadas, nós também precisamos de uma outra palavrinha ou outros termos que a gente vai chamar de conjunção para que haja a coerência do todo, a frase completa, no caso o período completo. Então, o que é uma conjunção? Vamos lembrar. Palavra que utilizamos para fazer a junção de uma oração com a outra. Então, observa que cada uma dessas orações tem sentido completo. Então, tanto ela é independente a primeira, como também ela é independente a segunda. Elas duas estão juntas para que haja a maior coerência e também que o período fique completo, a informação fique completa. Então, a gente vai aqui. Nas orações coordenadas, como a gente viu, cada oração ela é independente sintaticamente. No caso das orações subordinadas, que a gente chama de período composto por subordinação, o próprio nome subordinado já exige que a gente infira o sentido dessa palavra, que é algo subordinado, algo que depende de outro, algo que se sobrepõe a outro. Então, nesse caso das orações subordinadas, a gente identifica que existe duas orações, porque são dois, período composto, duas orações ou mais, dependendo da extensão da frase,
em que uma vai depender da outra para que tenha o sentido completo. Então, nesse caso, a gente observa também a posição dos verbos, a questão dos verbos, se eles são transitivos ou não, que aí nos ajuda a identificar, né, que tipo de oração está sendo colocada. Então, eu tenho aqui o exemplo. Vou dar-lhe uma prenda. Vou dar-lhe uma prenda. Quando ela fizer anos. Então, observa, vou dar-lhe uma prenda, a gente chama de oração principal. Por que é uma oração? Porque tem verbo. Vamos identificar onde é o verbo aqui. Dar. Então, observa aqui, vou dar-lhe uma prenda. Aqui nós temos esse verbo. A gente vai dizer que é a oração principal. Vou dar-lhe uma prenda. Automaticamente, essa frase fica meio que não no seu sentido completo. Vou dar-lhe uma prenda. Para quê? Para quem? Por quê? Então, observa que automaticamente essa frase, essa oração, ela vai precisar de um complemento. Quando ela fizer anos, observa aqui assim, quando ela fizer anos, essa oração, ela está completando o sentido da primeira. Eu posso dizer que aqui é uma oração? Podemos. Por quê? Porque consiste em um verbo. Qual é o verbo dessa oração aqui que a gente pode identificar? Fizer, né? Aqui é um verbo. Então, observa que essa oração, ela é subordinada por quê? Porque ela está completando a principal. Então, a gente diz que a principal, ela é o termo subordinante e essa principal precisa de uma outra oração para que tenha o sentido completo, que a gente chama de oração subordinada, que é aquela que vai subordinar a primeira para que elas duas juntas completem no sentido. E também, assim como as coordenadas, observe que eu tenho aqui o quando. Esse quando a gente também vai já identificar que é uma conjunção que vai fazer a junção, a ligação dessas duas orações. Então, observa, a oração subordinada, sozinha ela não tem sentido próprio. Se eu dissesse só assim, quando ela fizer anos, observa que ela não é independente, porque se eu dissesse só essa parte, essa oração, você iria por que você está dizendo isso? Quando ela fizer anos, o que isso tem a ver? Por quê? Então, observa que ela vai precisar da principal e a principal vai precisar dela, né? Uma vai ser o complemento da outra. Por isso que a gente chama de orações subordinadas. Hoje a gente vai ver, né, as orações, os períodos compostos por coordenação. E nas aulas seguintes a gente vai trabalhar subordinadas. Então vamos lá. Período composto por coordenação. O que é coordenar? O que é você observa que existe uma organização. Coordenar, aquilo que organiza, aquilo que alinha. Então observa assim. Período composto por coordenação é aquele cujas orações não dependem sintaticamente umas das outras, ou seja, cada oração ela tem o seu sentido completo. E a gente chama de período, no caso, orações independentes, né, que vai formar o período. Vamos observar aqui esses dois exemplos. Gritou com o irmão e correu para o quarto. Gritou com o irmão e correu para o quarto. Observa aqui, sempre observe a posição dos verbos. Aqui nessa parte que está em vermelho, gritou com o irmão. Aqui a gente chama de primeira oração. Por quê? Tem verbo. Qual é o verbo? Gritou, né? E para completar, nós temos correu para o quarto. Qual é o verbo nessa segunda oração? Correu. Elas estão juntas por qual conjunção? Esse ezinho que tem bem aqui. A gente vai já ver qual é a finalidade desse ezinho, como é que a gente pode classificá-lo. Então, observa que eu tenho duas orações e uma está completando a outra. Porém, se eu dissesse gritou com o irmão, ela é independente. E também se eu dissesse correu para o quarto, são orações independentes. Agora vamos aqui para esse outro caso. Descansei. Observem aqui que já nesse caso tem uma vírgula, certo? Então vamos deixar essa observação aí, porque a vírgula aqui nesse caso ela tem um objetivo também. Descansei. Fui à praia e visitei lugares maravilhosos. Então observa aqui, ó. Descansei. Agora nesse caso aqui, como eu disse anteriormente, os períodos compostos ele pode ter de 2 a mais verbos, depende da extensão do período. Descansei é um verbo. Fui é um verbo e visitei também é um verbo. Então,
Gente, observa que eu tenho 3 verbos aqui. Descansei, observa se eu fosse fazer uma pausa sem utilizar esse fui à praia. Ó. Descansei e visitei lugares maravilhosos. Observa que aqui eu teria também um período que ele é independente, porque descansei. Então, descansei. Aí esse verbo, você pode observar que ele não precisa de um complemento. Porém, tem aí, ó, fui à praia, uma outra informação adicional que tem aí nessa oração, que está aí até entre essas barras, né, nessa cor azul, e visitei lugares maravilhosos. Então, esse descansei, fui à praia e visitei lugares, esses 2 verbos eles estão sendo separados pelo quê? Por uma conjunção ou o quê? Não, eles estão sendo separados por uma vírgula. Então, nas orações coordenadas, eu também tenho outra forma de separar esses períodos, que é o quê? O uso da vírgula. Então, as conjunções e a vírgula é o que vai determinar eu saber aí a divisão desse período. Vamos mais para frente que vocês irão, com o passar dos exemplos, vocês vão entender mais a posição da vírgula. Então, a gente vai observar o seguinte. Nas orações coordenadas, eu tenho 2 tipos de orações coordenadas. Eu tenho as sindéticas e tenho assindéticas. São termos, né, bem estranhos, mas a gente vai compreender que é bem simples. Vou começar pelas assindéticas. Assindéticas é quando nas orações, na oração, no caso no período, ela não é utilizada a conjunção. Não precisa de uma conjunção. Aí eu vou voltar aqui. Nesse caso aqui, ó, descansei e fui à praia. Eu tenho aqui os 2 períodos, certo? Nesse caso aqui, eu usei conjunção? Não, eu usei a vírgula. E aí, quando eu digo que elas são assindéticas, é quando a divisão dos períodos, né, do período composto, ele não vai precisar de uma conjunção. E aí, como é que a gente vai identificar? Pela vírgula, pelo uso do sinal de pontuação na vírgula. Então, observa aqui esse exemplo. Levantou-se, vírgula, tomou banho, vírgula, penteou-se, vírgula, saiu. Tem alguma conjunção aqui? Não tem. Como é que eu chamo? Por que eu chamo isso de período coordenado? Levantou é um verbo, tomou é verbo, penteou é verbo e saiu é verbo. Então, observa que eu tenho, cada verbo desse a gente chama de um período. Então, eles aí são independentes, porém eles estão se completando na frase. E aí eu não tenho conjunção. Quando não tiver conjunção, que é o termozinho que liga 2 orações, eu digo que elas são assindéticas. Agora vamos observar aqui. Sindéticas é quando na frase, nas orações, no período, no caso, eu utilizo a conjunção para ligar esses 2 períodos, essas 2 orações. Vou sair e já volto. Observa que é uma frase curta, bem simples, porém é um período, né, composto por coordenação. Vou e sair também é verbo, observe aqui, e volto também é verbo. Essas 2 orações estão ligadas por qual conjunção? Esse ezinho aqui. Então, se na minha oração for separado por vírgula, assindética. Se eu necessitar de conjunção, a gente chama de sindética. E dentro das sindéticas, nós temos 5 subtipos. Então, vamos ver aqui quais são eles. Nós temos 5 subtipos de orações coordenadas sindéticas. Ou seja, nós temos as conjunções aditivas, nós temos as conjunções adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Mas é muita coisa. Não, vocês vão ver que cada uma ela tem, né, o seu próprio modelo. Então vamos lá. A gente vai começar aqui pelas orações aditivas. Orações coordenadas aditivas. Adição. Aditiva tem ideia de quê? De adição, de adicionar. Então nós temos aqui qual é a função? Juntar. Né? Então vou utilizar essa conjunção para juntar as 2 orações. Quais são as conjunções que a gente mais utiliza nessas orações? O ezinho, o nem também. Observe aqui, locuções conjuncionais. Quando eu falar em locuções, significa que eu tenho 2 termos que têm o papel de um. Eu utilizo 2 termos para que tenham o valor de uma conjunção dentro da frase. Que são elas?
não só, mas também, não só, como também, tanto como. E aqui eu trouxe um exemplo, ó. A Joaninha voa e o papagaio canta. Então, observa que esse e, ele está adicionando uma outra informação. Que a Joaninha voa, ó, voar, o verbo, e o papagaio canta. Qual foi a informação adicional aqui? Que esse ezinho precisou estar aqui entre elas. Que o papagaio canta. Então, esse ele está fazendo a ligação dessas duas orações. Vamos aqui para as alternativas. Quando eu falo em orações coordenadas alternativas, dá a ideia de alternância. Eu posso fazer uma alternância. E aí, qual é a função? Exprimir uma ideia de alternativa. Ou isso ou aquilo, quando você tem essas opções, algo ou outro. Quais são as conjunções que a gente utiliza mais? O ou, o ora, o nem. E nós temos também locuções que são ou, já, ora, quer, seja. Observa aqui o exemplo. Sábado vais ao cinema ou vais ver o jogo. Observa que esse ou, ele está dando a ideia de você optar. Ou você vai ao cinema ou você vai assistir ao jogo, vai ver ao jogo. Então, nesse caso, o ou aqui a gente chama de quê? De uma conjunção alternativa. Nós temos também as orações coordenadas adversativas. Quando eu falo em adversativa, dá a ideia de oposição, algo contrário. Então, assim, quais são as conjunções que a gente utiliza nas orações que dão ideia de contrário, de oposição? O mas, porém, todavia, contudo, entretanto. E nós temos também algumas locuções. No entanto, apesar disso, ainda assim, não obstante, ao passo que, observem aqui, o gato miou. Observem essa vírgula, mas o rouxinol não cantou. Então, aqui nós temos um pequeno detalhe. Sempre antes de conjunções adversativas, eu vou precisar utilizar a vírgula. Então, se tivesse assim, o gato miou, porém, o rouxinol não cantou. Eu posso substituir por qualquer um dessas conjunções. Eu vou utilizar sempre a vírgula antes. O gato miou, vírgula. Por quê? Porque essa ideia aqui é como se essa segunda oração fosse se contrapor à primeira. Por isso que o nome é conjunção adversativa. Então, prestem atenção nesse detalhe, tá bom? Nós temos as conclusivas. Da ideia de conclusão, algo que já está concluindo. Quais são as conjunções que a gente utiliza? Logo, pois, portanto e assim. Nós temos locuções também, por conseguinte, por consequência, por isso. Observe aqui, saí de casa cedo. Portanto, não vou chegar atrasado. Nesse caso aqui, eu tenho uma oração, período composto, coordenado. Saí de casa cedo, ó, o verbo sair. Não vou chegar atrasado. Esse vou e chegar também é verbo. Nesse caso aqui, eu também utilizo a vírgula para indicar a função aí da conjunção de dar ideia de conclusão. Portanto, pois, assim, logo, eu posso substituir por qualquer uma dessas conjunções para dar a ideia de finalização. Então, eu utilizo também a vírgula para separar esses períodos utilizando a minha conjunção. E a gente tem as explicativas, por último. Explicativa já está dizendo, tem a função de quê? De explicar, de fazer uma justificativa. Quais são as conjunções? Pois. E nós temos também o pois que, o porquanto, o porquê, também dá ideia de explicação. Exemplos. Só passei na prova porque me esforcei por muito tempo. Então, olha só, a explicação. Nós temos a primeira oração. Só passei na prova. Passei é verbo, esforcei é verbo, segunda oração. Então, aqui. Qual foi o motivo pelo qual ele passou na prova? Qual foi a explicação que ele deu para poder ter passado na prova? Se esforçado muito. Então, a gente tem aqui o porquê, uma conjunção explicativa para fazer aí a junção e concluir o sentido completo dessa frase.
Eu espero muito que vocês até aqui tenham compreendido. Vamos analisar aqui agora algumas tirinhas. Dentinho, eu tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Bem, não desista, sargento. Talvez você tenha um talento tardio. Então, observa. Dentinho, vírgula, eu tentei e tentei com você. Então, observa aqui que nós temos a primeira oração, né? E nós temos a segunda oração. Tentei é um verbo, tentei novamente é um verbo. Essas duas orações estão ligadas por qual conjunção? Por esse ezinho. Esse ezinho aqui eu expliquei agora há pouco. A gente pode dizer que ele é que tipo de conjunção? A gente viu e identificou que é uma adição. Então, como é que a gente poderia classificar essa oração? Oração coordenada sindética. Por que ela é sindética? Porque precisou de conjunção, né? Se não tivesse conjunção, ela seria assindética. E ela é o que? Aditiva. Então, a gente vai classificar essa oração nessa nomenclatura. Aí nós temos aqui, ó. Mas eu simplesmente não consigo. Mas essa conjunção, ela dá a ideia de quê? Com o que foi explicado agora há pouco. Dá a ideia de oposição, né? De contrário. Então, nesse caso aqui, como é que a gente poderia classificar essa oração? Oração coordenada, porque ela é independente, sindética, porque ela necessitou de conjunção, e ela é adversativa, porque o mas entra na classificação adversativa. Então, a gente iria nomear essa oração nesse formato, nesse sentido. Vamos aqui para outra. Vendo, logo existo. Observem que nós temos aqui um período composto, porque vender e existir são verbos. E esse vendo, observa que para juntar os dois períodos eu tenho uma outra conjunção. Observa que o logo, ele é uma conjunção. Como é que a gente poderia classificar esse logo? Vamos lá. Seria conclusiva, ideia de conclusão. Então, vendo, aí eu utilizo a vírgula para poder colocar a minha conjunção conclusiva. Quando for conclusiva ou explicativa ou adversativa, observem que a gente vai necessitar dessa vírgula. Observem aqui a outra. Gosto muito de dançar, vírgula, pois faço jazz desde pequenina. Observa, gosto muito de dançar. Primeira oração, gostar é um verbo. Segunda oração, faço jazz desde pequenino. O que é que está juntando, fazendo a junção dessas duas frases? A conjunção pois. Essa conjunção aqui, a gente pode classificar ela como? A gente pode dizer que ela é explicativa, né? O fato dela gostar de dançar, qual foi a explicação? Desde pequenina ela fazia jazz. Então, observa que a gente pode classificar essa frase como uma oração coordenada. Cada frase é independente sintaticamente. Sindética, porque precisou da preposição, da conjunção, desculpem. E explicativa, porque é a função do pois. Bom, ele vai explicar aí, no caso, termos entre si. Olha só esse outro. Ou você me ajuda no serviço, ou eu peço divórcio. Aí está lá o H. Decisões, decisões. Aí ele ficou pensativo, né? Vamos lá. Ou você me ajuda, ou eu peço divórcio. Eu tenho aqui duas orações. Elas duas estão no caso, a junção delas duas está sendo aqui por essa conjunção ou. Então, se a gente fosse classificar, esse ou ele seria qual tipo de conjunção? Da ideia de alternância. Então, ela é uma conjunção alternativa. A gente diz que essa oração, ela é uma oração coordenada sindética, porque precisa da conjunção, e ela é alternativa. Qual foi a alternância aqui? Ela pediu para ele optar. Ou, no caso, ele ajudava ela no serviço, ou se divorciaria dele, né? Está aí colocando duas opções. E espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês fiquem conosco também para a próxima aula, que a gente vai trabalhar as orações subordinadas. Deixo aqui já o meu agradecimento
curtam bastante, se inscrevam lá, como eu já falei lá no início, e qualquer dúvida, recorram aos livros de vocês e peçam ajuda ao seu professor. Tchau, até mais!